Tudo bem, alunos do primeiro ano? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, né? Espero que estejam fazendo as lições de todos os professores aí, levando a sério, porque a gente está fazendo o máximo que a gente pode aqui para estar ajudando vocês nesse momento de estudo, tá? Lembrando que quem ainda não é inscrito nesse canal, ó, se inscreva, gente, porque aí vocês vão receber todas essas videoaulas e vão aproveitar aí para estar estudando também as matérias do segundo, do terceiro ano. E deixe o joinha também, tá? Porque pode ajudar outras pessoas que precisam desse tipo de aula também para estar tendo aí junto com vocês, tá bom? Então, ó, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ainda as leis de Newton na parte de elevadores, certo? Os elevadores, eles fazem parte dessa lei porque é uma força, tá? Então, nós vamos estar vendo aqui, por exemplo, duas situações de dois hominhos, tá? Não parece muito, mas são dois hominhos dentro de um elevador. E eles vão o quê? Um vão subir, ele pode descer o elevador, pode ocorrer 4 situações diferentes nos elevadores, tá bom? Então, para começar, eu gosto de estar colocando aqui para vocês todas as informações em relação a quais forças estão atuando nessa pessoa. Então, quando a pessoa está dentro de um elevador, ela está aplicando no elevador um peso que é para baixo, tá? Então, um peso para baixo. E para ela ser sustentada nesse elevador, ela tem que estar aplicando uma força para cima no elevador, que é chamado, aliás, o elevador tem que aplicar uma força nela para ela ser sustentada, que é chamado de força normal. Então eu tenho o peso da pessoa no elevador, mas o elevador também aplica uma força nela para sustentar. O peso é normal. E aí o que acontece? Pode ser que quando o elevador desça muito rápido, que nem aqueles elevadores de parque de diversão, você sinta um frio na barriga. E essa sensação de frio na barriga significa que a pessoa naquele momento se sentiu mais leve, tá? Então ela tem a sensação de ser mais leve. E nós vamos calcular o quanto mais leve é, tá certo? Então vamos começar com o seguinte. A ideia aqui é que essa pessoa, vamos supor que ela tenha uma massa de 50 quilogramas, tá? E que o elevador desça com tudo. Desça com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do elevador, tá certo? Então vamos ver a situação aqui, pessoal. Primeiro, nós vamos ver a fórmula, que é a fórmula da segunda lei de Newton, que é a força igual a massa vezes a aceleração. Nós vamos utilizar a fórmula da segunda lei, que nós utilizamos também na terceira lei. Então o que acontece aí? Eu tenho o peso e a normal. Como ele desce acelerado e a aceleração é para baixo, ela vai junto com o peso. Então, o que acontece? O peso e a normal, elas estão em sentidos contrários. Então, eu subtraio. Se elas estão em sentido contrário, eu subtraio. Então, vai ficar assim. No lugar da força, eu vou colocar peso menos normal. No lugar dessa força, vai ser peso menos normal, porque elas são em sentidos contrários. Eu subtraio. Igual a massa vezes a aceleração. Porém, vocês podem perguntar assim, por que o peso veio na frente e não a normal? Porque a aceleração é para baixo. Então, o peso ele vai sempre ser primeiro, porque a flechinha também é para baixo. Se a flechinha fosse para cima da aceleração, seria normal menos o peso primeiro, tá certo? Então, o que nós vamos calcular aí? O quanto ele ficou mais leve. Se a gente fosse calcular o peso dessa pessoa, se ela tem uma massa de 50, o peso dela é a massa vezes a gravidade da Terra. A massa dela é 50, a gravidade na Terra é 10, daria 500 newtons. Esse é o peso dessa pessoa. Só que ela vai se sentir mais leve, porque ela vai ter um frio na barriga de descer com tudo, tá? Então ficaria assim, peso, que é 500, que nós já vimos aqui. Para descobrir o peso, sempre multiplica a massa por 10, que é a gravidade, menos a normal, igual a massa. Qual é a massa dele mesmo? 50. E a aceleração do elevador? 2. Repetindo, o peso é 500 porque você multiplica por 10 para achar o peso. A normal é o que eu quero descobrir, o quanto ele ficou mais leve. E a massa é 50 e a aceleração do elevador é 2. Tudo aí. Peso é 500. Vamos deixar o peso aqui mesmo. 500 menos m. 50 vezes 2, 100. Super tranquilo.
Vou pegar esse 500 e vou passar para lá. Só que ele era positivo, ele vai passar negativo. Então vai ficar menos n, que ficou assim, é 100 menos 500. Então vai ficar menos n é igual a 400 negativo. Porque 100 menos 500 dá menos 400. Multiplica por menos 1, porque os dois termos estão negativos, vai ficar n igual a 400 newtons. Então, esse aqui vai ser o peso da pessoa. Se eu dividir por 10, dá 40 quilos. É como se ela emagrecesse 10 quilos naquele momento. Ela tinha 50 quilos, ela vai ter como se fosse 40 quilos. Então, ela se sente mais leve. Então, dá o frio na barriga. Quando que você vai usar essa equaçãozinha? Quando falar, então anotem isso. Quando falar que o elevador desceu acelerado ou subiu parando, que é chamado de subiu retardado, tá? Então isso é importante. Então quando você vai usar a fórmula desse jeitinho aqui, quando no exercício falar que ele desceu acelerado ou subiu retardando, subiu parando, tá bom? Então essa é a ideia para esse exercício. Só que também pode acontecer, pessoal, de nós termos aqui um elevador que em vez de ele descer acelerando, ele desce brecando. E aí você sente aquele peso nos pés. Por quê? Porque quando ele desce parando, significa que seu corpo estava acostumado com a descida. De repente ele breca, seu peso aumenta. Então você se sente um pouquinho mais pesado. Então vamos supor a mesma situação aqui. Vamos pegar que a pessoa tem 50 quilos, que é a massa. E a aceleração é de 2. Só que como ele está subindo, por exemplo, acelerado ou descendo retardado, a aceleração é para cima. E aqui na hora que eu faço normal e peso, na hora da fórmula vai ficar normal menos o peso, igual a m vezes a. Por quê? Porque a normal e a aceleração, setinha para cima, então a normal vem primeiro. Então, quando que eu vou usar a fórmula assim, professor? Quando for sempre subindo acelerado ou descendo parando, que é o descendo retardado, tá? Você vai usar a fórmula assim. Lembrando que ele vai se sentir mais pesado. Se ele tem 50 quilos, ele vai se sentir mais pesado no final. Vamos ver. Sempre eu quero descobrir o M. O quanto ele se sentiu mais pesado, que é a normal. Normal menos. Quanto é o peso? 500. Por que 500, professor? Porque peso é a massa vezes a gravidade. Então, o peso é só multiplicar por 10, sempre. Massa, a massa dele continua sendo 50, vezes a aceleração. A aceleração dele é 2. Então, vai ficar assim, normal menos 500 igual a 100. Vou pegar esse 500 e vou passar para lá. Ao contrário do outro, esse aqui é negativo. Quando ele passar para lá, ele passa positivo. Então vai ficar 100 mais 500. Normal é igual a 600 newtons. Olha aí, está aí a força dele. Ou seja, significa que ele tinha 50 quilos. Se eu dividir isso aqui por 10... dá 60 quilos. Então ele tem 60 quilos nesse momento, tá? Então ele se sente mais pesado. É como se fosse naqueles desenhos quando o elevador cai com tudo e de repente ele bate no chão. O bichinho que está dentro do desenho, ele desce com tudo e parece uma sanfona, ele é amassado, porque ele se sentiu muito pesado, então ele foi empurrado para baixo, tá certo? Então essa é a ideia aí. Lembrando então, pessoal, se ele descer acelerado ou subir parando, que é o subir retardado, eu vou usar essa fórmula, tá? Nos exercícios de vocês. Se ele, por exemplo, subir acelerado ou descer parando, que é o descer retardado, eu vou usar essa fórmula aqui, tá certo? Então, bons exercícios para vocês aí. Qualquer dúvida, estamos no WhatsApp, estamos aqui também no YouTube. Eu estarei respondendo vocês, tá bom, pessoal? Uma boa aula para todos!